Oi, pessoal. Então, vamos para nossa Lesson 5, Family Matters. Então, aqui no início vocês têm quais são os conteúdos com os quais a gente vai trabalhar, certo? Então, família, né? A gente vai trabalhar com possessive e genitive case, já vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar de características físicas também. Whose para question words, ok? Então, aqui para iniciar, vocês têm o diálogo, certo? Como já é padrão ali nas nossas lessons, ok? Depois a gente começa com vocabulary about family, ok? Family members, então tem o vocabulário aqui bastante utilizado para se referir a family. Depois continua, né? Aqui tem um exemplo. I'm an only son, I'm an only daughter, I'm an only child, né? Filho único, certo? And only. E aqui vocês praticam também o and, que a gente viu nas lições anteriores, né? And only, porque antecede aqui, ó, palavra com som de vogal. Muito bem. E aí, child e children, que nós já vimos, a questão do plural irregular. Muito bem, mais vocabulary. E aqui tem uma seção para falar de in-law, né? Que é a família que tu adquire, enfim, né? Pela lei, em geral pelo casamento, certo? Então, o que a gente chama, por exemplo, de sogra em português, em inglês a gente vai falar de mother-in-law, mãe pela lei, né? Sogra, né? E mesma coisa todos os outros relatives, todos os outros parentes, né? Então, em vez de vocês... Tem um lado bom, né? Porque em vez de vocês terem que gravar, né? Memorizar, aprender uma palavra diferente para sogra, sogro, cunhado, cunhada, genro e nora, como é no português, vocês simplesmente vão colocar o in-law, né? Então, por parte daí, enfim, né? Do cônjuge de vocês, ok? Então, a sogra seria mother-in-law, sogro father-in-law, cunhado brother-in-law e assim por diante. Muito bem. Depois aqui a questão de pronúncia and, ok? Muito bem, gente. Agora a gente vai falar do possessive genitive case. Vocês já devem ter visto isso em alguns exemplos, até em estabelecimentos comerciais aqui no Brasil, né? Vou dar o exemplo aqui, vou mostrar para vocês, esclarecendo por meio do exemplo. My mother's hair. O que significa my mother's hair? É o cabelo da minha mãe. Então, nesse caso aqui, o apóstrofe S, a gente chama de possessivo, né? O caso genitivo, enfim, esse nome mais difícil, né? Mas, basicamente, é o quê? Né? É um sinal de posse. Então, o cabelo é da minha mãe. Tem que cuidar para não confundir com o verbo to be, né? Porque, vejam, ele tem a mesma forma que o verbo to be na forma contraída, né? Então, a gente tem que ter uma certa atenção em relação a isso. Muito bem, e aqui a gente tem mais exemplos, né? Tem uma explicação e outros exemplos, né? My grandpa's name is Laurel. O nome do meu avô, né? Então, vejam, o nome do meu avô, tudo bem? Então, vocês vão ver ali mais exemplos, mais explicações. A questão é quando termina no plural, eu não preciso necessariamente acrescentar mais um S, né? Porque senão fica um tanto quanto redundantes. Aqui, ó, no my brother's names, só o apóstrofe aqui já dá a ideia do genitivo, né? Então, quer dizer, os nomes dos meus irmãos. Muito bem. Então, o único cuidado que vocês têm que ter, a questão é não confundir com o verbo to be, né? Mas, em geral, vocês vão ter um contexto ali que não vai ser passível de confusão, ok? Muito bem. A question word, whose, vocês aqui continua o conteúdo, né, das WH questions, as questões que começam com W e H, né? Whose significa de quem, né? Também pode ser lá pra frente substituído por cujo, mas por enquanto a gente vai traduzir whose por de quem. Então,
Whose house is this? De quem é esta casa, certo? Muito bem. E aí, mais exemplos aqui, né? Vocês vejam para vocês treinarem bastante a diferença de whose para whose em termos de pronúncia aqui, né? O out loud diz respeito à pronúncia. Isso vocês podem ver no Google Tradutor, tem uma opção, né? Para escutar as palavras. E a gente começa agora a falar do present simple com o verb to have, ok? Então aqui é bem importante esse conteúdo. Verb to have é o verbo que significa ter. E o que é o present simple? É o tempo presente do inglês, certo? Então a gente vai começar, a gente já aprendeu o verbo to be, que significa, né, ser ou estar, e agora a gente vai começar a ver como a gente trabalha com o verbo ter, né, que ele tem uma forma diferente de organização, né, é diferente de como a gente trabalha com o verbo to be. Então, deem uma olhada aqui, ó. Esse quadro é bastante ilustrativo. Aqui nós temos o verbo to have, ok? Na conjugação, na forma afirmativa. Então, olhem aqui todas as pessoas, né? I, you, he, she, we, you e they, tá? Tá faltando o it aqui junto com o he e o she, mas ele estaria aqui, ó, nessa casinha aqui, né? Nessas duas casinhas. Muito bem. Olhem só, é bastante simples. Como é que eu conjugo o verbo ter? Com I, com you, com we, you de novo aqui, e they é have, ok? I have a sister significa eu tenho uma irmã, ok? Com he, she ou it, que não tá aqui no quadrinho, né? A conjugação é has, ok? Então, com o que a gente chama de terceira pessoa do singular, ok? Na forma afirmativa, o verbo vai ter esse formato, has. Não vai ser have, e sim has. Tudo bem até aí? Muito bem. Temos exemplos. E agora, a gente vai ver como a gente faz perguntas pro verbo to have. A pergunta é feita por meio do auxiliar do. O que significa esse do? Quando eu digo assim, do you have a sister? A pergunta, você tem uma irmã? No português, quando a gente faz perguntas, a gente simplesmente muda a entonação, né? Então, a afirmação seria, você tem uma irmã, estou afirmando, e na interrogação, eu mudo a minha entonação. Você tem uma irmã, mas nada, eu não acrescento palavras ali, né? Enfim, a frase tá basicamente igual, a diferença é a entonação. Mas no inglês, não. Além da entonação, eu tenho o que eu chamo de verbo auxiliar, que vai aparecer nas questões interrogativas, né? Então, aqui, ó, para eu perguntar, você tem uma irmã? Não é apenas you have a sister, eu tenho que colocar o verbo auxiliar. Do you have a sister? Certo? Isso funciona para I, para o you, usando o do na frente. Para we, you e they também. Mas quando a gente vai trabalhar com he ou com she, não é mais do, a gente vai utilizar o does. Então, existe, né? Vocês vão ver esse Szinho, né? Aqui nesse caso é ES, mas ele vai aparecer na terceira pessoa, é um morfema que vai marcar a terceira pessoa do singular, né? Que seria he, she ou it também, certo? Então, em vez de para he e para she, quando eu vou fazer uma pergunta para ele, para ela, para Maria, para minha mãe, para minha tia, eu vou colocar o does na frente. Does she have a sister? Eu quero saber se ela tem uma irmã. Does she have a sister? E o verbo aqui, ó, não é mais aquele has que tava na forma... Opa! Não era mais aquele has que tava na forma afirmativa. Ele volta para a forma básica dele, have. Certo? A marcação que eu sei de terceira pessoa no presente vai se dar aqui através do auxiliar, ok? É bem importante isso, gente, porque é a primeira vez que vocês estão entrando em contato com o presente simples, tá? A gente vai estudar mais verbos em que essa construção vai aparecer, certo? O do e o does sendo usados como auxiliares, ok? Aqui temos more examples. E agora a negação, gente. Como é que se faz a negação?
Para I, you, we, you e they é do mais not, que pode ser simplificado por don't, né? Uma forma contraída ali. E aí fica normal, né? Aqui, ó. I don't have a sister, I do not have a sister, ou I don't have a sister, sendo que don't é mais utilizado por ser uma forma mais contraída, em geral na fala, né? Fala mais informal, a gente usa mais o don't. E quando for he ou she, é does not. Olhem aqui, ó. Continua no auxiliar a presença aqui, né? Do S, que marca a terceira pessoa, does not ou doesn't. E o verbo volta para a forma básica have. Ok? Então, mais exemplos com perguntas. Aqui temos mais um dialogue que vai iniciar o describing people. E aqui vocês têm bastante vocabulário sobre qualidades, referências, né, de descrição de pessoas. Então, são adjetivos que eu vou, por meio dos quais eu vou descrever as pessoas em termos de height, altura, body type, tipo de corpo, hair length, altura, comprimento, desculpa, do cabelo, né, hair shape, a forma do cabelo, hair color e assim por diante. Eyes, ok? E other features, outras características, né? Age também, tá? Então, são adjetivos. E aí vocês sabem, já falamos sobre os adjetivos, que em geral, os adjetivos in English vêm antes dos substantivos, certo? Mas quando a gente quer dar muitos adjetivos para determinada pessoa, ou enfim, a determinada coisa, existe no inglês também uma order of adjectives, e aqui vocês têm a ordem, que em geral vocês colocariam essas palavras. Claro que em geral eu não vou dar tantos adjetivos assim para um substantivo, né? Mas às vezes temos mais que um, até mais que dois, e aí é interessante a gente dar uma olhada nessa order, ok? E aqui nós temos examples of that. Muito bem. Lembrando, bem importante, né? Os adjetivos, eles não são pluralizados, por exemplo. Eu digo, uma menina alta é tall girl, ok? E meninas altas, tall girls. Olhem só, eu só vou ter a marcação de plural no substantivo e não no adjetivo, ok? Isso é importante de lembrar, porque no português é diferente, a gente faz a concordância, né? E para finalizar, mais um texto que eu sempre enfatizo, acho que é importante que vocês leiam, porque além de treinar a leitura, de ver, né, de ter contato com palavras novas, vocês aprendem também questões culturais. Então, bastante importante. Dessa vez a gente vai falar sobre inappropriate comments about body, ok? Então, bem interessante que vocês tenham contato com esse texto, gente. Muito bem, então, essa aula, essa Lesson 5 tem bastante conteúdo, tá? E eu volto a enfatizar a importância de vocês estudarem bastante o Present Simple, tá? Que nesse caso a gente utilizou como exemplo o verbo to have, trabalhamos com have, mas nas próximas lições, já na lição 6, a gente vai ter a inserção de mais verbos e novos verbos para falar, enfim, de rotina e tudo mais. Certo, gente? Thank you, see you!